Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 38, depoimento do senhor deputado federal Carlos Alberto Rolim Zaratini. Senhor deputado, na qualidade de testemunha, Vossa Excelência tem um compromisso com a Justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Eu vou advertir Vossa Excelência, porque assim determina a lei, que se Vossa Excelência faltar com a verdade, fica sujeito a um processo. E dito isso, eu passo de imediato a palavra à defesa do senhor Branislav Contic, que arrolou Vossa Excelência como testemunha. Bom dia, deputado Zaratini. Bom dia. O senhor conhece o senhor Branislav Contic há quanto tempo? Eu conheci por volta do ano 2000, 2001. Portanto, há uns 16 ou 17 anos. Ao tempo em que o conheceu, qual a função que ele exercia? Ele trabalhou no governo da prefeita Marta Suplicy em São Paulo como assessor especial, assessor direto da prefeita. Depois, mais tarde, ele trabalhou com no escritório do ex-ministro Palocci. Como assessor do ex-ministro Palocci no Ministério ou na Câmara dos Deputados? Acho que na Câmara ele trabalhou como assessor, com certeza. No Ministério eu não me recordo se ele trabalhou. E o que o senhor pode nos dizer acerca do comportamento funcional, pelo que o senhor tem conhecimento, comportamento social, pessoal do senhor Branislav Contic? É uma pessoa muito séria, né? Sempre muito criteriosa. Eu tive contato muito frequente com ele na época do governo da prefeita Marta, onde ele foi, como eu disse, assessor dela, e sempre procurando realizar um trabalho de competência e com muito critério. E qual é a formação dele? O senhor tem conhecimento, deputado? Eu acredito que, eu não sei, eu acho que ele é sociólogo, se não me engano. Sabe se ele exercia atividades docentes? Não me recordo disso. Alguma notícia, alguma nota de ato de improbidade, de corrupção, de favorecimento indevido de interesses privados enquanto no exercício de função pública por parte do senhor Branislav Contic? Desconheço. E quanto ao ex-ministro Antônio Palocci Filho, o senhor o conhece como, há quanto tempo e de onde? O ex-ministro Palocci eu conheci por volta dos anos 90, não me lembro exatamente o ano, quando ele foi um dos dirigentes do PT em São Paulo. E acompanhou o exercício das funções de ministro de Estado por parte do senhor Antônio Palocci Filho? Sim, acompanhei. O que pode nos dizer sobre o comportamento dele enquanto ministro? Sabe se ele se aliou espuriamente a algum grupo privado, se ele favoreceu alguma empresa, algum conglomerado econômico em detrimento do interesse público, ou ele sempre foi absolutamente correto e vertical na sua conduta funcional? Eu acredito que ele sempre foi correto, porque todas as ações dele eram muito polemizadas, inclusive por empresas, né? Quer dizer, as ações que ele tinha como ministro nem sempre foram de agrado das empresas, sempre teve decisões do ponto de vista do interesse público, do interesse do governo. O senhor sabe se na condição de ministro de Estado da Fazenda, e em decorrência desta função assim o exigir, ele tinha, a despeito disso, uma interlocução permanente e boa com toda a cadeia produtiva, com os setores produtivos da nossa sociedade, da nossa economia? Eu acredito, doutor, que é impossível um ministro da Fazenda não ter contato com os diversos setores econômicos. Isso faz parte da sua ação administrativa e da sua ação política. Então, evidentemente que ele tinha contatos. Mas como assim? O ministro da Fazenda, então, não consegue exercer a contento as suas funções num gabinete fechado entre quatro paredes?
Acho muito difícil, né? Inclusive, nós estamos vendo hoje o atual ministro Henrique Meirelles exercendo esse mesmo tipo de ação junto a diversos setores econômicos, tendo contatos, dialogando com todos os setores. Sobre a exploração, prospecção e exploração de petróleo em águas profundas, este projeto das plataformas. Neste processo se acusa o ex-ministro Palocci de haver ele favorecido o grupo empresarial Odebrecht na licitação, que afinal acabou não sendo adjudicada a este grupo, que afinal não ganhou essa licitação, mas não obstante ele está aqui acusado de ter favorecido este grupo econômico, a Odebrecht. O senhor tem conhecimento a respeito de qualquer favorecimento nesse sentido? Desconheço. Nunca ouvi falar disso. O senhor sabe se um dos projetos de política pública de matriz energética destes governos do PT, com vistas a alcançar a independência e autonomia das matrizes energéticas brasileiras, né? O senhor sabe se fazia parte de um projeto governamental essa exploração de águas profundas ser feita por, digamos assim, atividades e empresas absolutamente nacionais brasileiras? Olha, o projeto de obter autonomia energética, particularmente autonomia na produção de petróleo e o país ter as condições de desenvolvimento, sempre foi um objetivo não apenas dos governos do PT, mas de muitos governos anteriores. Então, por conta disso que a Petrobras sempre realizou investimentos em exploração. Me parece que o projeto do pré-sal, que são esse projeto de águas profundas, faz parte desse grande projeto de autonomia energética do país. Os governos do PT, eles aumentaram aquilo que se chama conteúdo nacional. Então, isso já existia antes, essa porcentagem de conteúdo nacional, como agora continua existindo, mas houve um aumento da ideia de conteúdo nacional exatamente para incentivar a indústria de equipamentos para a exploração do petróleo. E ficar menos dependente energeticamente? É essa a ideia? Menos dependente de empresas estrangeiras e de tecnologia estrangeira? A Petrobras tem um desenvolvimento tecnológico reconhecido internacionalmente. Esse empenho da Petrobras nesse tipo de pesquisa, evidentemente, tinha que ter como decorrência o desenvolvimento da produção aqui em nosso país. Então, foi exatamente essa necessidade de ter autonomia energética e de garantir uma indústria fornecedora aqui que moveu os projetos da Petrobras e do próprio governo. Tem conhecimento se o ex-ministro Antônio Palocci se envolveu nisso ou se isso era tratado pela Petrobras, digamos assim, autonomamente? Me parece que esse projeto era um projeto de governo, né? É um projeto decidido pelo governo, evidentemente, junto com a Petrobras. Né? Os critérios, as propostas e a Agência Nacional de Petróleo também participavam. Então, me parece que é um projeto de governo e da própria Petrobras. Muito obrigado. Outros defensores têm perguntas? Ministério Público. Sem perguntas. Paciente de acusação. O juiz também não tem questões a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do deputado federal Carlos Alberto Rolim Zaratini. Pode ficar